E o José Aldo foi derrotado pelo Ayman Zahabi nesse UFC 315, e, velho, eu já adianto que essa luta foi um verdadeiro roubo, velho. Eu fiquei revoltado com o resultado dessa luta, porque pra mim foi um absurdo o José Aldo ter se saído derrotado, porque no meu ponto de vista, a vitória do José Aldo tinha sido bem clara, né? Até porque pra quem assistiu a luta viu que por pouco o José Aldo não nocauteou o Ayman Zahabi no terceiro round, né? E eu me pergunto até agora como que o Ayman Zahabi sobreviveu àquela pressão, né? Aquele tiro de meta que ele levou na cara, mas enfim. Após isso, né, é verdade que o José Aldo cansou. Eu achei até um pouco bizarro, né? Porque o José Aldo cansou, faltando 3 minutos pro round acabar, né? O terceiro round. E, tipo, depois disso ele ficou praticamente o round todo de costas pro chão, né? Sobrevivendo ali aos minutos que se passavam, né? Enquanto isso, a Ayman Zahabi dava umas cotoveladas. Só que, velho, ao meu ver, foi tipo metade do round pro Aldo e outra metade pro Ayman Zahabi. Só que, bicho, ao meu ver, quem chegou mais perto da vitória foi o Aldo naquele round. Então, bicho, ao meu ver, é clara a vitória do José Aldo naquele round, sabe? Então, velho, eu achei um absurdo. Sinceramente, eu achei um absurdo. E eu achei um absurdo não só essa luta, mas todo o contexto por volta dessa luta, né? Porque, vamos lá, o José Aldo, uma lenda, dispensa apresentações, um dos maiores campeões da história do UFC, um dos maiores lutadores da história do Brasil. E qual a necessidade do José Aldo lutar contra o Ayman Zahabi, um lutador desconhecido, um lutador que passa despercebido assim para a maioria do público, né? Um lutador que praticamente não vai tirar foto com ninguém na rua, tá ligado? Então, o José Aldo, o legado que ele tem, a carreira que ele tem, a moral que ele tem, ele não merecia um adversário melhor, velho, até porque fica mais absurdo quando a gente olha as lutas anteriores, né? O José Aldo lutou contra o Mário Bautista, lutou contra o Jonathan Martinez. Mano, qual a necessidade? Com o nome que o José Aldo tem, ele não consegue um casamento de luta melhor, velho. Quando essa luta foi anunciada, eu postei aqui um vídeo, né? Eu falei minha indignação com o casamento dessa luta. E, velho, pode ter certeza que o Cerrudo jamais aceitaria essa sequência de lutas contra desconhecidos, né? Com o nome que o Cerrudo tem, ele jamais se sujeitaria a essa situação. Dominique Cruz, velho, tava para fazer a sua luta de aposentadoria que caiu, mas ele foi pegar um Rob Fonte, ranqueado, né? Acho que era nono colocado do ranking, ou seja, e o José Aldo, na ativa, mesmo vindo de um alto nível, né, uma boa atuação, uma boa vitória contra o Jonathan Martinez, o cara só pegou o lutador pra lá de descartável, velho. E de quebra, ainda sofreu 2 roubos seguidos, velho. O José Aldo foi roubado contra o Mário Bautista e agora descaradamente contra o Ayman Zahabi. Então, velho, muito frustrante, bicho. Essa é a sequência do José Aldo e esse final de carreira, né? Até porque ele se aposentou logo após essa última luta. Após ele ter sido declarado o perdedor, ele se aposentou, velho. Porra, sacanagem, mano. É muito triste ver um lutador como o José Aldo, o legado que ele tem, se aposentando dessa forma, velho. Não sei vocês, mas eu fiquei muito bolado com isso. Mas